Muito bem, pessoal, então estamos aqui nessa reta final da prova da OAB, segunda fase, Direito do Trabalho, Processo de Trabalho. Estamos aqui nesse projeto para marcar o nosso VAD aqui, marcar aquelas súmulas que são as súmulas mais importantes, aquelas que, tanto de direito material como de direito processual, podem estar na nossa prova. Vejam que o objetivo aqui não é trabalhar com o conteúdo em si das súmulas, mas sim de colocar a súmula e colocar que ela é importante, que ela pode estar na nossa prova. Ou porque ela já apareceu numa prova objetiva anterior, ou porque ela é aquele conteúdo que a banca ainda não cobrou de direito processual, de direito material e que, portanto, tem que ter um cuidado redobrado em relação a ela. A primeira súmula que eu vou trabalhar com vocês é a súmula número 1 do Tribunal Superior do Trabalho, e todas as que eu estiver falando aqui são súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, que levam em consideração a contagem do prazo processual sempre que a intimação ou a notificação ocorra na sexta-feira. A contagem do prazo, nesse caso, de acordo com a súmula, vai se dar a partir da segunda-feira ou do primeiro dia útil subsequente, se a segunda-feira for um feriado. Então, aí uma questão bem pontual no que diz respeito à contagem de prazo processual a partir de uma intimação que tenha ocorrido na sexta-feira. Depois, a súmula número 6 do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula número 6 do TST, ela trata de equiparação salarial, discute questões de equiparação salarial, no que se refere, então, a uma interpretação do artigo 461 da CLT e leva em consideração vários aspectos. A gente sabe que a súmula número 6 do TST, ela é dividida em 10 itens, e os 10 itens são importantes, mas dentre estes, eu gostaria de atenção redobrada em relação ao item 6 da súmula 6, que vai trabalhar com a equiparação salarial, quando o empregado paradigma, ele obteve uma vantagem em uma decisão judicial. A decisão judicial beneficiou o paradigma. O colega pode buscar equiparação com esse que foi beneficiado por decisão judicial? A regra é que sim. É possível buscar equiparação nesse caso, salvo em 3 circunstâncias, salvo em 3 exceções. E essas 3 exceções aparecem no item 6. O empregado que tem uma vantagem pessoal, ou em caso de uma tese jurídica superada pela jurisprudência do tribunal, ou no caso de equiparação salarial em cadeia, quando devem estar presentes todos os requisitos do artigo 461 com o empregado, que ali vai ser considerado como paradigma remoto. Então é um ponto que eu quero cuidado e eu quero a tua atenção. Na sequência, a súmula número 8 do Tribunal Superior do Trabalho, ela trata das questões que envolvem a juntada de documentos na fase recursal. É possível juntar documentos na fase recursal? A súmula número 8 vai responder que sim, desde que esse documento seja efetivamente um documento novo. E o que se considera como documento novo? Documento novo é aquele que diz respeito a um fato que ocorreu depois da sentença ter sido publicada, ou é o documento cronologicamente velho, ou seja, anterior à sentença, mas que estava inacessível para a parte no momento de interpor o recurso. Então, um ponto importante, a súmula 8. A súmula 9, de comparecimento do reclamante à audiência, o reclamante que não comparece na audiência em prosseguimento, depois de já ter sido contestada a ação, não importará no arquivamento da reclamação trabalhista. Importa em arquivamento o não comparecimento na audiência inicial, mas no prosseguimento não se dá o arquivamento da reclamação trabalhista. O que nós vamos ter? Vamos aplicar aí a súmula 74, que eu te remeto a ela então. Por quê? Porque a súmula 9 e a 74 do TST, elas são súmulas que uma complementa a outra. Então tu já passa para a súmula 74, aponta 74 especialmente no quê? Na consequência do não comparecimento de qualquer uma das partes, seja o reclamante, seja o reclamado, na audiência em prosseguimento. Qual é a consequência? A confissão. E aí é importante que tu observe no teu material que a súmula 74, ela tem 2 partes, inciso 1
inciso 2, item 1, item 2. O que eu falei para ti tem a ver com o quê? Tem a ver com o item 1. Aplica-se a confissão, a parte que, portanto, reclamante e reclamado, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deva depor. Então, cuidado com a súmula 9 e já vê a súmula 74 na sequência, o item 1. Também, já que está com a 74, marca o item 2, que fala da prova pré-constituída. Uma vez que eu tenho uma prova pré-constituída, o juiz pode indeferir a produção de novas provas, ok? Volta para o que nós estávamos trabalhando, então. Depois da súmula número 9, eu gostaria de atenção à súmula número 12, que leva em consideração a carteira de trabalho e previdência social como meio de prova. A súmula número 12 vai dizer que a CTPS ela é um meio de prova, mas não é uma prova absoluta, uma vez que a gente sabe que é muito comum que o empregador anote na carteira de trabalho do empregado uma determinada remuneração e pague outro valor por fora. O que vale é a realidade. Súmula 12. Súmula 14 agora, pessoal. A súmula que trata da culpa recíproca. Veja que a súmula 14 diz que em caso de culpa recíproca do empregado e do empregador, as indenizações devidas no encerramento do contrato de trabalho deverão ser pagas pela metade. Agora, súmula 16 vai trabalhar com uma presunção quanto à notificação das partes. Presume-se que a parte recebeu a notificação postal. Sempre que tu tiver uma notificação postal, então a Justiça do Trabalho mandou pelo correio a notificação postal presume-se recebida 48 horas após a data da postagem. Por que isso é importante? Porque a partir da data que tu recebeu a notificação, tu tem um prazo, por exemplo, se for para comparecer à audiência, um prazo de no mínimo 5 dias. Se não for observado esse prazo, tu vai ter lá como matéria, quem sabe, de contestação, como alegar na tua contestação uma preliminar por nulidade da citação. Um elemento importante que contribui com a contestação, ok? Depois da súmula número 16, aí nós vamos passar e vamos avançar aqui nas súmulas para a súmula número 29 do Tribunal Superior do Trabalho também. A súmula número 29 trata de adicional de transferência, mas vejam que a súmula 29, ela fala de uma transferência que ocorra dentro de uma mesma cidade, aonde o empregado sai de um estabelecimento da empresa e é transferido para outro. Mas notem que ele não está mudando o seu domicílio. Então ele não tem direito ao adicional de transferência. Ele vai ter direito apenas ao quê? A um acréscimo no seu salário em razão do acréscimo de despesa decorrente desse transporte que ele vai estar gastando a mais. E óbvio, se esse empregado recebe o Vale Transporte, o que vai acontecer é receber um número maior de Vale Transporte no que diz respeito a esse deslocamento que passou a ser maior. Súmula 29, portanto. A súmula 32, importante, para abandono de emprego. A súmula 32 já foi cobrada em prova no que diz respeito a presumir-se o abandono de emprego se o empregado que está recebendo um benefício previdenciário não retornar à empresa 30 dias após o encerramento do benefício. Se o empregado estava lá, a gente diz, né, lembra? Encostado no INSS, no INPS, tem um pessoal que diz ainda, está encostado, recebendo auxílio. Se ele não retornar em 30 dias após o encerramento desse auxílio, presume-se o abandono do emprego. Quero cuidado, quero atenção com a súmula 32. Depois, pessoal, uma outra súmula que eu quero cuidado, a súmula 43. A súmula 43, ela vai trazer, aí sim, uma questão pontual de transferência do empregado, mas veja, a transferência que vai se comprovar quando como abusiva, no caso de transferir um empregado que tem lá um cargo de gerência, mas não provar real necessidade do serviço. A gente tem que lembrar que quando se transfere um empregado e o empregado é obrigado a aceitar a transferência, porque ele é gerente, é necessário que o empregador comprove e demonstre a real necessidade do serviço. Não havendo real necessidade do serviço,
o empregado pode, ainda que gerente, não aceitar essa transferência. Ponto importante, então, súmula 43. Súmula 51, quero cuidado, quero a tua atenção no que diz respeito àquelas vantagens que decorrem de um regulamento. Quando a empresa tem um regulamento, para ela alterar as cláusulas de um regulamento só para novos empregados. Os empregados que já estão prestando serviço vão manter as mesmas cláusulas. Novos empregados podem entrar no novo regulamento. E também a súmula 51, vocês vão observar que ela tem duas partes. A segunda parte fala daquela situação do empregado que está no regulamento 1, por exemplo, e quer passar para o regulamento 2. É muito importante destacar que a opção pelo segundo regulamento importa a renúncia das vantagens do primeiro regulamento. Cuidado, atenção, súmula 51, muito importante. Depois, pessoal, seguindo aqui, a súmula 60. A súmula 60, ela é dividida em duas partes, item 1 e item 2. A primeira parte tu vai ler, tu vai ver o item 1 dela, não há nenhuma dificuldade em entender que o adicional noturno integra a remuneração do empregado. Agora, eu quero cuidado com a súmula 60 no item 2, porque o item 2 da 60 estabelece o quê? Que o empregado que trabalhar de forma ininterrupta em horário noturno, ou seja, das 22 até as 5, que é o horário noturno, e continuar trabalhando depois, esse empregado vai estar em uma prorrogação de hora noturna e as horas trabalhadas, portanto, depois das 5 também serão consideradas como horas noturnas com adicional noturno e com a redução de hora noturna. Ponto importante, quero atenção com a súmula 60, é questão de prova com uma certa frequência. Depois, pessoal, da súmula 60, nós vamos avançar no que diz respeito ao nosso estudo e vamos observar a súmula, e eu quero algum cuidado com ela, no que diz respeito à súmula 73. A súmula 73 fala da despedida, fala de justa causa. Observem, a ocorrência de justa causa, salvo de abandono de emprego, ela pode ocorrer no decurso do aviso prévio dado pelo empregador. Ou seja, o empregado pode cometer falta grave, dentro do aviso prévio. A única falta grave que o empregado não pode cometer, porque é incompatível com o aviso prévio, é o abandono de emprego. Então, o empregado que foi dispensado e comete falta grave dentro do aviso prévio pode ter a conversão da dispensa sem justa causa numa dispensa com justa causa. Cuidado, atenção nesse particular. A súmula 74 nós já falamos, então eu vou pular ela. E aí eu vou pedir atenção redobrada, especial, com a súmula 85 do Tribunal Superior do Trabalho sobre compensação de jornada. A súmula 85 é muito provável que esteja na prova de vocês, seja em alguma questão ou na peça processual. A súmula 85, vocês sabem, ela é dividida em 5 itens. O item número 1 é o item que permite que a compensação seja realizada por acordo individual, desde que firmado por escrito. O item número 2 vai estabelecer que esse acordo individual, ainda que por escrito, pode ser proibido por acordo ou convenção coletiva. O item 3 e o item 4 vão trabalhar, e eu quero cuidado quanto a isso, com a consequência da invalidação do sistema de compensação. Item 13 e item 4. Cuida que se o empregado mantiver, no caso de invalidação da compensação, se ele se mantiver trabalhando por 44 horas naquela semana, a invalidação vai dar direito apenas a receber o adicional de hora extraordinária e não a hora, porque ele já recebeu quando recebeu as 44 horas semanais. Obviamente que se ultrapassar as 44 horas, esse empregado vai ter direito a receber a hora e o adicional, ok? Último ponto da súmula 85. A súmula 85 no item 5, e esse tem que estar muito claro, diz que essas regras todas não se aplicam ao banco de horas, que é a modalidade de compensação em que tu tem até 1 ano para compensar. No banco de horas, e aí destaca na tua súmula que tu vai ver ali, ó, na compensação sob a forma de banco de horas, eu tenho que ter obrigatória participação do sindicato
em negociação coletiva. Não pode se dar por acordo individual por escrito. Fechamos a 85. Quero cuidado, quero atenção. Depois, direto, a gente passa para a súmula número 90, tá, pessoal? É muito importante atenção à súmula 90. A súmula 90 é a súmula que fala das horas em itinerário. Toda ela, cuidado e atenção. Eu não vou pontuar os incisos, mas é muito importante tu perceber o inciso, vou apontar um só aqui para a gente ter uma referência legal, o inciso 3, a mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de hora em itinerário. Ou seja, para ter hora em itinerário, não basta insuficiência de transporte público, é necessário que o empregador forneça a condução. Depois, quero cuidado com a súmula número 100. A súmula número 100 é muito importante no que diz respeito à ação rescisória. E da súmula número 100, eu pediria atenção especial para o item 9 da súmula número 100, onde diz que prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória. Cuidado, pessoal, porque são poucas as circunstâncias em que a gente tem, na verdade, no direito processual comum e no direito comum, a gente diz que prazo decadencial não se prorroga e não se suspende. É uma frase que a gente usa. Aqui, tu tá vendo que vai se prorrogar para o primeiro dia útil subsequente, sempre que o prazo decadencial da rescisória, ele coincidir com férias forenses, feriado, final de semana ou em dia que não houver expediente forense. Cuidado, súmula 100 no que diz respeito a prazo decadencial. Súmula 102, a súmula do bancário, especialmente o que? A súmula que trata do gerente, que não é o gerente geral de agência. A súmula número 102, também com 7 itens, vai colocar o que? Aquele empregado que é gerente bancário e que não tenha a gratificação de 40%, que tenha a gratificação de 1/3 apenas, esse gerente vai estar tendo remunerada a 7ª e a 8ª hora como hora extraordinária. Agora, se ele ultrapassar 8 horas de trabalho, ele tem que receber hora extraordinária. É um cuidado que eu quero que vocês tenham com a súmula número 102 e marcando no teu material, especialmente o item 3. O bancário exercente de cargo de confiança, previsto no artigo 224, parágrafo 2º, são devidas a 7ª e 8ª horas como extra, no período em que se verificar o pagamento a menor da gratificação de 1/3. Ou seja, a gratificação de 1/3 paga a 7ª e a 8ª. Se trabalhar mais do que 8, ele vai ter direito à hora extraordinária. Quem não terá direito à hora extraordinária é o gerente geral. Ok? Fechou esse ponto? Vamos adiante aqui. Quero cuidado e atenção com a súmula 122, que trata de atestado médico em caso de não comparecimento do reclamado em audiência. Vejam que a súmula 122 caiu na prova passada objetiva, portanto é muito importante. Se o advogado comparece e a parte não comparece, e o advogado está lá com a procuração e com a defesa, a súmula 122 vai dizer o quê? O juiz não deve permitir a juntada da defesa. Por quê? Porque não estando presente a parte, tem que aplicar a pena de revelia, que poderá ser elidida posteriormente. Destaquem a súmula 122. Na sequência, tudo que diz respeito à súmula 128, tudo que diz respeito à súmula 128 do depósito recursal, toda a súmula 128 é muito importante. Ela caiu na prova passada. Ah, então se caiu não vai cair de novo. Pessoal, cuidado no que diz respeito ao ônus da prova no item 1 da súmula, aonde é ônus da prova da parte, juntar o comprovante do depósito com o valor correto, integral. Depois, item 2, na fase de execução não é necessário depósito. Não é necessário depósito na fase de execução. E no item 3, em caso de condenação solidária, o depósito de uma empresa pode ser aproveitado
pela outra integrante do grupo, desde que isso é importante, a empresa que fez o depósito não peça a sua exclusão da lide. Atenção para a súmula 128, então. Depois, qual é a súmula que eu tenho e que eu gostaria do cuidado e da atenção de vocês? Pessoal, a súmula número 159, ela fala de substituição de caráter não eventual e vacância no cargo. Da súmula 159, eu gostaria que tu destacasse tanto o item 1 como o item 2. O item 1 diz que enquanto perdurar a substituição, que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. E o item 2 diz que se for vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. Cuidado e atenção no que diz respeito à substituição. Depois, pessoal, o que nós poderíamos apontar na sequência? Nós temos uma série de outras súmulas aqui que foram canceladas e que, portanto, não são importantes, mas eu quero a atenção de vocês no que diz respeito a uma súmula pontual, que é a súmula 191. Eu poderia ter falado também da 132. A 132 e a 191 são súmulas que falam sobre periculosidade. Eu estou agora só citando a 132, tu dá uma olhadinha na 132, mas especialmente a 191. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Aí tem uma parte final ali que eu quero cuidado, porque diz assim, em relação aos eletricitários, o cálculo do adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Cuidado, pessoal, porque a CLT foi alterada em relação à periculosidade. A súmula continua mantida a 191. Então tenha cuidado se tu vai responder de acordo com o entendimento do TST, usa a súmula 191. Se tu estiver respondendo alguma questão levando em consideração a CLT, utiliza o disposto na CLT sobre periculosidade, aonde tu vai ter o quê? O pagamento com base no salário base, sem as parcelas que integram a remuneração do empregado. Na sequência, nós vamos ter ainda em relação à matéria de prova, uma questão importante, a súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula que fala do ônus da prova do encerramento do contrato de trabalho. Súmula 212 prestigia o princípio da continuidade do contrato de trabalho e vai colocar que o ônus da prova do encerramento do contrato de trabalho é de quem? Do empregador, uma vez que se presume pelo princípio da continuidade que o empregado vai continuar prestando serviço até que seja dispensado. Atenção com a súmula 212. 214, súmula importante, especialmente na linha C da 214, que fala da possibilidade de recurso contra a decisão interlocutória, que remete o processo para uma vara do trabalho sob a jurisdição de outro TRT. Muito importante esse ponto da súmula 214. Súmula 219, item 1, súmula 219, item 2, quero cuidado e atenção, tanto no item 1 como no item 2. Bom, o item 3 também, essa aqui, toda ela, porque essa aqui fala daquilo que é importante pra gente, né? Honorário advocatício. Quando é devido honorário advocatício no processo do trabalho? Súmula 219, primeira parte. É necessário, de acordo com o TST, credencial sindical e o benefício da justiça gratuita. Item 1. Item 2 da súmula, pessoal. É cabível a condenação ao pagamento de honorários em ação rescisória no processo trabalhista. Então, no processo do trabalho em ação rescisória, é cabível o pagamento de honorários advocatícios. E, por fim, também são devidos os honorários advocatícios em causa em que ente sindicato, figure como substituto processual e também nas lides que não derivem necessariamente da relação de emprego. Uma ação de um autônomo, por exemplo, vai dar direito a receber honorários advocatícios, desde que preenchidos os requisitos legais. Súmula 244, a súmula da gestante, especialmente o que?
Item 3. Assegure estabilidade para gestante no contrato de prazo determinado. Inclusive, pelo entendimento que a banca trouxe na prova objetiva, no contrato de experiência, gestante que comprovar a gravidez durante o contrato de prazo determinado, e aí vamos incluir para a FGV no contrato de experiência, tem assegurada estabilidade da comprovação da gravidez até 5 meses após o parto, conforme 244, item 3. Pessoal, rapidinho, 248, adicional de insalubridade, 248, adicional de insalubridade, ninguém tem direito adquirido à insalubridade. No momento que for elidida a insalubridade, para de pagar o adicional de insalubridade. Então, fecha esse ponto. Depois, outra questão importante, súmula 262. A 262 trata de prazo judicial, sempre que eventual notificação ocorra em sábado. Se ocorreu no sábado, presume-se que ela ocorreu na segunda. E se ela ocorreu na segunda, a contagem inicia na terça. Então, se a parte foi notificada no sábado, presume-se que foi na segunda. E a contagem do prazo a partir da terça-feira. Cuidado e atenção com a súmula 262. Depois, pessoal, e seguindo aqui falando daquelas que a gente considera mais importante. A súmula 283 trata do recurso adesivo. A 283 diz as situações de cabimento do recurso adesivo, aponta quais são as situações de cabimento, o RO, o agravo de petição, o recurso de revista e de embargos, e traz que a matéria do recurso adesivo não precisa estar vinculada à matéria do recurso principal. Quero cuidado, quero atenção com a súmula 283. Súmula 291. A súmula 291 das horas extraordinárias. Posso retirar horas extraordinárias pagas habitualmente a um empregado há mais de um ano? Sim, posso retirar esse adicional. Entretanto, tenho que pagar uma indenização. Dá uma olhadinha ali. Indenização equivalente à média das horas que estão sendo suprimidas, multiplicada pelo número de anos que o empregado a recebeu. É importante a súmula 291. Depois, pessoal, quero cuidado com a súmula 297, pré-questionamento. 297, item 1. O que é o pré-questionamento? Leu ali, disse pré-questionada a matéria quando o tribunal trouxe uma discussão sobre aquela tese. Item 2. A parte interessada, se não for questionada a matéria, tem que opor embargo de declaração. Item 3. Se com o embargo de declaração ainda assim não vier a manifestação, presume-se pré-questionada a matéria com o teu embargo de declaração. Fechou. 303. A 303 trabalha com o quê? Duplo grau de jurisdição para a fazenda pública. Da súmula 303, destaca o item 1, a linha A, aonde fica dispensado o duplo grau de jurisdição sempre que a condenação ultrapassar 60 salários mínimos. Quero cuidado, quero atenção. Depois, pessoal, cuidado e atenção, lá com uma súmula pontual sobre jornada de trabalho, a súmula 338 do TST. A súmula 338 sobre o ônus da prova da jornada de trabalho. Quero cuidado e quero atenção. Só não posso deixar, eu passei para 338 porque lembrei dela como uma súmula importante de jornada de trabalho, especialmente no que diz respeito ao item 1, quando a empresa tem mais de 10 empregados, e acabei passando pela súmula 331 no item 5 da 331, tá? Volta ali e marca no teu material o item 5 da 331, que vai trabalhar com o quê? A responsabilidade da administração pública. Depois, e aqui eu quero pontuar algumas para vocês. 342, pessoal. O que nós temos na súmula 342? Desconto de salário do empregado. Veja na súmula 342 que o desconto tem que ser o quê? Autorizado por escrito. Isso eu quero a tua atenção da 342. Ainda, importante chamar a tua atenção a 354. 354, súmula da gorjeta. Gorjeta incorpora remuneração? Sim.
para tudo menos aviso prévio, hora extra, descanso semanal remunerado e adicional noturno. Destaque, é importante demais, a súmula 354. Foi questão de prova objetiva há pouco tempo atrás. Ainda, falando de remuneração, e aqui eu quero pontuar, já passa da 354 para a súmula 367. Da 354 para 367, porque elas têm uma relação interessante. A 367 fala de salário in natura. E cuidado, o veículo que a empresa fornece para o empregado, se ele for utilizado em questões de interesse particular, mas ele é indispensável para o trabalho, ele não perde a condição de ser salário, de ser um benefício e, portanto, não vai ser salário in natura. Cuidado e atenção com a súmula 367. Como eu passei da 354 para 367, eu não posso deixar de referir a 360. A 360 fala de turnos ininterruptos de revezamento, que é necessário observar o intervalo nos turnos ininterruptos de revezamento, também no que diz respeito ao descanso semanal remunerado. Quero cuidado com a 360. E aí, pessoal, eu vou te pedir uma atenção especial com a 366. A 366, ela trata do quê? Também de jornada de trabalho. Lembra de olhar a 366 naqueles 5 minutos a mais, 5 minutos a menos que nós vamos ter por jornada de trabalho, de tolerância para o empregado chegar mais cedo, sair depois no que diz respeito ao registro da jornada. Agora, não esquece que ultrapassou 10 minutos, o que a súmula 366 vai dizer? Todos os minutos serão considerados como de hora extra. Cuidado e atenção. Passa para 369. 369 sobre dirigente sindical é muito importante, especialmente o inciso 1. Toda a 369, tá? Mas especialmente o inciso 1 da 369, que vai dizer que não é obrigação do sindicato informar o empregador para que o empregado adquira a estabilidade. Não é obrigação do sindicato, basta que o empregador tenha, de qualquer forma, ciência do registro do registro da candidatura, da eleição e da data da posse. Essa 369, item 1, teve redação alterada há pouco tempo, portanto quero atenção especial. Súmula 372, gratificação de jornada. Depois de 10 anos, conforme o item 1, a gratificação de função, ela vai incorporar a remuneração do empregado e o empregador não pode retirar essa gratificação. Súmula 372. Cuidado com uma questão importante no que diz respeito à súmula 377. Essa eu só vou apontar porque tu vendo a 377, tu vai lembrar do preposto e vai lembrar que o preposto precisa ser empregado, salvo microempresa, empresa de pequeno porte e no caso de reclamação do doméstico. Cuidado com essa questão do preposto. 378, importante, preciso chamar a atenção no que diz respeito à estabilidade de acidente do trabalho. E a 378, item 3, aonde vai estabelecer que no prazo determinado o empregado também tem estabilidade. 379, do dirigente sindical, cuidado e atenção, é importante chamar a atenção. Por quê? Porque a súmula 379 diz que o dirigente sindical, por ter estabilidade da categoria, vamos dizer assim, para dispensá-lo tem que ter inquérito para apuração de falta grave. Aí, pessoal, passa para uma outra súmula aqui que eu quero cuidado e atenção de vocês. A gente vai avançar para a súmula 396. A súmula 396 também trata de estabilidade no emprego. E essa 396, isso é importante, o item 1 dela vai dizer o quê? Terminou o período de estabilidade, o empregado não tem direito a ser reintegrado. Terminou o período de estabilidade, o empregado tem direito à indenização compensatória. Quero que tu destaque, então, a súmula 396 no item 1. Aí nós vamos ter da súmula 399, vejam, na verdade da 397, e eu não quero que vocês aqui apontem, não é necessário, mas só para que tu dê uma olhada de modo geral, tá? Da 397 até a súmula 413, pessoal, nós temos lá a súmula sobre ação rescisória. Eu não vou comentar elas, mas tu sabe que ali estão súmulas importantes sobre
ação rescisória, né, assim como eu falei da súmula 100 anteriormente. Quero cuidado e atenção com a 414. A 414, ela fala da possibilidade de mandado de segurança quando o juiz acolhe o pedido de liminar, quando o juiz concede reintegração no emprego. Se ele concede, observem, o juiz mandou reintegrar. Nesse caso, pessoal, se o juiz mandou reintegrar, a súmula 414, ela vai dizer o quê? Que no item 2 dela, se ele mandou reintegrar, cabe mandado de segurança. Se o juiz não acolheu o pedido, eu não tenho o que fazer. Por quê? Porque é uma faculdade do juiz. Aí é importante ver junto a 414 e a 418, tá, pessoal? Duas súmulas irmãs, 414 e 418. A 418 diz que não cabe recurso e não cabe mandado de segurança contra a decisão do juiz que não dá liminar e contra a decisão do juiz que não homologa acordo. Quero cuidado e atenção. Ainda, mandado de segurança, cuidado, súmula 417, penhora em dinheiro. Da súmula 417, item 1 e item 3. Se for execução provisória, cabe mandado de segurança pelo item 3. Por quê? Porque na execução provisória, ela deve se dar pela forma menos gravosa para o devedor. E aí eu tenho a possibilidade de liberar o valor em dinheiro se esse valor foi bloqueado na execução provisória. Na definitiva, não tem como entrar com mandado de segurança, porque dinheiro é o primeiro valor a ser penhorado. Agora, pessoal, eu vou apontar para vocês, aqui seriam 5 súmulas para a gente estar encerrando, que eu quero uma atenção assim especial. Súmulas recentes que tratam de pontos importantes. Vou pontuar elas e depois comento. 427 é uma súmula muito importante no que diz respeito à intimação de um advogado, quando há pedido de intimação no nome de outro advogado. Cuidado com a súmula 427, é importante. Depois, cuidado com a 428. A 428 fala de sobreaviso. Eu preciso atenção no que diz respeito ao item 2, que é sobreaviso. Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumento telemático ou informatizado, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço durante o período de descanso. Essa súmula 428, item 2, muito provavelmente estará na prova de vocês. Ou a 429. 429 também trata de tempo à disposição. O tempo à disposição, quando o empregado leva mais de 10 minutos por dia da portaria até o local de trabalho. Quero atenção redobrada nesse ponto. As duas últimas súmulas que eu reservei aqui para a gente falar, que eu considero muito importante, pessoal, a súmula 441, de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. A súmula 441 estabelece que o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço só será devido aos empregados, dispensados depois de 13 de outubro de 2011, data em que foi publicada a Lei 12.506. Mesmo que esse empregado tenha sido admitido antes. Então, cuidado com isso, tá? É muito importante. Olha a súmula 441, reveja a Lei 12.506, que fala do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E, por fim, eu aposto muito na súmula 443, que é a súmula que trata da dispensa discriminatória. Portador do vírus do HIV, pessoal, ele tem estabilidade no emprego? Não, não tem estabilidade no emprego. Mas presume-se discriminatória a dispensa do portador do vírus do HIV ou de outra doença grave que gere estigma social. Nesse caso, o empregado dispensado de forma discriminatória, ele tem o direito a ser readmitido. Também, já que eu falei aqui da dispensa discriminatória, não esquece de conjugar a súmula 443 com a Lei 9.029 de 1995, que também fala de dispensa discriminatória. Isso pode aparecer na nossa prova,
quem sabe, numa petição inicial de um empregado portador do HIV que foi dispensado e que nós podemos pedir para ele indenização por dano moral ou, e aí veja, e aqui é muito importante, indenização por dano moral ou optar entre receber os salários da data do afastamento até a reintegração ou apenas o dobro dos salários da data do afastamento até a reintegração, além, obviamente, do dano moral, de acordo com a lei. Ok, pessoal? Estas são as súmulas mais importantes. Claro que a gente poderia ter falado também, e acho que nós temos tempo para tanto aqui, uma última, para não deixar de falar sobre ela, 437, súmula do intervalo. Toda ela é fundamental. Toda a súmula 437 sobre intervalo. Item 1, o empregado que trabalhar durante o intervalo, se ele trabalhar durante o intervalo, ele tem que ter assegurado o tempo que ele trabalhou, além de ter assegurado também o pagamento de pelo menos o horário do intervalo, 1 hora acrescida de 50%. Tomem cuidado com esse ponto da súmula 437, porque também é uma súmula importante e é uma aposta que eu faço na prova de vocês. Ok, pessoal? De resto, estou torcendo por vocês, o curso todo está torcendo por vocês. A gente tem certeza que, muito provavelmente, alguns de vocês nunca estudaram tanto como estão estudando agora e, com certeza, essa dedicação de vocês, esse estudo vai ser premiado e aquilo que vocês estudaram vai estar na prova e vai ser motivo de alegria para vocês encontrar o que está na prova com o que já está marcado no teu material. Ok, pessoal? Muito boa sorte, eu vou estar torcendo por vocês. Muito obrigado.